Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar a história de Paulo de Tarso, mas antes eu vou relembrar um pouquinho os últimos acontecimentos, né? Jesus estava ali no templo pregando, né, a multidão, e os sacerdotes estavam revoltados, né? Os sacerdotes, as seitas judaicas, né, os escribas, todos esses contribuíram para que Jesus fosse condenado. E aí houve, né, a morte por crucificação, a ressurreição e a ascensão aos céus. E o Espírito Santo desceu sobre toda a carne, né, para que a igreja ela fosse revestida de poder para poder começar aquela obra de evangelização, né? Então, os cristãos, os primeiros cristãos, eles estavam sabe, com todo o gás, com todo o fogo, era o primeiro amor, né? Então, eles iam ao templo, né? Mas não para usar o templo como lugar de adoração, porque Jesus é o templo dos cristãos, né? Eles iam ao templo para poder evangelizar os judeus, né? E fazer o nome de Jesus, né, conhecido de todos, para que eles entendessem que se tratava do Messias enviado por Deus. E aí um dia Pedro e João foram até o templo e ali eles estavam pregando Jesus, né? Pregando a mensagem de Jesus. E eles foram presos, né? O conselho de sacerdotes denunciou e eles foram presos. E eles foram libertos por uma obra miraculosa, né? Sem que as portas da cadeia fossem abertas, eles conseguiram ser libertos. E aí ficou aquele alvoroço, né? Ninguém sabia muito bem como interpretar essas coisas. E aí o Gamaliel, que era um dos principais fariseus, muito venerado ali pelo povo judeu, né? Ele deu um conselho que dizia que se aquela obra, como já tinham aparecido outros profetas falando em nome de Deus e com outros, né, seguidores, e tinha se extinguido, ele falou: se for obra de homens, vai acabar da mesma forma. Agora, se for obra de Deus, né, a gente corre o risco de estar lutando contra Deus. Então vamos deixar essa seita de lado e, né, não vamos lutar contra eles, porque se for obra de Deus, a gente está, né, correndo o risco de estar lutando contra Deus. E se for obra de homem, ela vai terminar. E assim eles fizeram, deram um tempo de perseguir. Mas aí a igreja funcionou a todo vapor, né? Eles pregavam e falavam de Jesus em público, e os discípulos estavam sempre ali no templo, né, para poder anunciar o nome de Jesus. E entre eles estava Estevão, que era bem fervoroso, era um jovenzinho bem fervoroso, e ele discutia, né, com esses doutores da lei, e ele ganhava os debates. Então ele provocou mais fúria ainda daqueles homens, porque ele sobressaía, né, por causa da sabedoria que o Espírito Santo dava. E esse homem, ele afrontou, né, de frente, bateu de frente com eles, de forma que ele foi arrastado para fora da cidade e recebeu a pena de morte, que naquele tempo era apedrejamento. E Estevão foi o primeiro mártir da igreja cristã, né? Ele foi o primeiro homem a morrer por causa de Cristo. E entre esses que estavam acusando, tinha um fariseu que era Saulo, ele nasceu em Roma,
né? Porém, ele era de família judaica. Então, ele nasceu em Roma, mas a família foi para Tarso. Tarso, que hoje em dia é onde se localiza a Turquia. E ali, né, ele cresceu e depois a família dele, como eram pessoas ricas, mandaram o Saulo para Jerusalém para ele estudar. E ele era da escola de Gamaliel, esse que deu o conselho, né? E Paulo era um dos fariseus. Então ele foi até, né, o conselho dos fariseus e pediu cartas, né, autorizando ele a poder andar pela cidade, invadindo os lares e matando cristãos, né? Homens, mulheres, todos que fossem pegos pregando o evangelho seriam mortos. E então foi isso que ele fez, né? Ele recebeu essa autorização e foi matando cristãos nos seus lares ou em vias públicas, onde eles estivessem falando sobre o nome de Jesus, eles eram mortos. E numa dessas perseguições, né, ele estava indo para Damasco e para poder matar o tal de Ananias, que era pregador do evangelho. E nesse caminho para Damasco, né, ele viu uma grande luz e caiu, né, por terra. Muitos falam que ele caiu do cavalo, mas o texto não menciona cavalo. Porém, deduz-se que ele caiu do cavalo porque era assim que eles viajavam, né, montados num cavalo. E aí, né, isso é o que menos importa. Ele caiu cego. E escutando, né, a voz que saía dessa grande luz, dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E aí ele falou: mas quem é o Senhor? E ele disse: sou Jesus a quem tu persegues. Ou seja, Saulo estava perseguindo a igreja, mas Jesus disse que ele estava perseguindo a ele, porque ele é a igreja. E aí Saulo, né, ainda, ele entendeu que Jesus era de fato o Messias. E aí ele se converteu. Porém, ele estava cego. Então, aquelas pessoas que estavam, né, junto com ele, levaram ele até Damasco, onde Jesus disse que ele encontraria um homem que o curaria, né, daquela cegueira. E era justamente o Ananias. E aí o Ananias chegou e evangelizou e batizou e preparou Paulo para que ele fosse um novo convertido. E depois disso, Paulo se retirou por dois ou 3 anos para poder estudar as palavras de Jesus e se tornou o cristão mais fervoroso ali daquele princípio da igreja, né? E ele, depois de pronto, né, nós continuaremos no próximo vídeo. Um beijão para vocês, tenham um bom dia e amanhã a gente volta já falando de Paulo, porque até aqui ele era Saulo, mas depois ele adotou o nome com que ele foi batizado em Roma, porque Paulo significa pequeno. E foi esse nome que ele escolheu, apesar de muito grande entre os cristãos, ele escolheu esse nome para glorificar a Deus. Até amanhã, um beijão para vocês, tenham um ótimo sábado.